estejam me ouvindo, eu fiquei sem sinalização aqui. É um prazer estar com vocês, mas eu quero dizer que eu estou despedaçado. Eu tinha que estar aí, eu não podia deixar de estar aí. Mas essas coisas acontecem e, na verdade, o acidente não aconteceu nada, não teve nenhum problema. O carro só saiu, entrou numa valeta e o problema foi tirar o carro da valeta. A gente até conseguiu sair, claro, soltou um pouco a calça, mas é um prazer ver vocês aqui, por ter estado com vocês hoje. Eu tenho uma apresentação que agora eu preciso descobrir como é que eu faço para colocar lá no ar. Mas é uma apresentação que já está aí com vocês, mas sem ela também não tem problema nenhum, a gente navega muito bem. Vocês viram aí pela minha conversa, pela minha apresentação, pela idade, né, que ali na rua, eles dizem que eu faço papel de anjo, né? Na verdade é um anjo já com uma certa idade, né? Eu estou caminhando para os 70 anos de idade. Me sinto um cara realizado, não estou precisando de mais nada na vida, a não ser viver e curtir as netas e a bisneta. Mas na área de turismo eu gosto muito de conversar sobre uma polêmica. Para mim o turismo não é nem uma ciência e nem um segmento econômico. O turismo é uma polêmica que ele compreende, ordena e monetiza a curiosidade humana. Os seres humanos são curiosos e eles pagam por isso. Paga no verbo pagar, né? Ele é no bolso pagar. E ele corre sempre atrás daquilo que o antepassado dele fez. Ele quer saber como ele era tão bom no passado. Aliás, a coisa mais bonita que tem é você entrar numa rede social e ver uma frase assim: bom tempo era aquele. Aí aparece um Fusca com a porta aberta, entendeu? E um careca, e o cara parado para ver os estrados do socorro. E ele acha que bom tempo era aquele. Hoje, o nosso carro com inteligência artificial continua entrando nas valetas do mesmo jeito, né? Mas ele acha que hoje o tempo é ruim. Bom, essa polêmica que o ser humano cria com ele mesmo, de achar que o passado era melhor, tem gente que acha que a Torre Eiffel é bonita, tem gente que acha que a pirâmide é um fenômeno na arquitetura, né? E o Templo de Salomão também se fala, o Göbekli Tepe, se você não conhece o Göbekli Tepe, eu recomendo, que é um escombro onde era um templo sagrado antigamente, né? Stonehenge, etc. Machu Picchu, coisas feitas que tinha a beleza daquela época. Hoje a gente admira por quê? Porque a gente acha que eles não tinham tecnologia. E o turismo é virado para tecnologia. O turismo tem muito mais a ver com construção civil do que com cultura e com economia. Pronto, meio mais uma vez. Então a nossa ideia é a seguinte: o turismo é isso. É cumprir esse narcisismo dos humanos de conhecer o que ele fez. De 9 para 1. De cada 9 humanos que gosta de ver escombro, barragem elétrica, de geração de eletricidade, igreja velha, né? Nossa, Deus, somos. Itaipu, outro dia eu ouvi lá em Foz do Iguaçu uma história de que vai quase tanta gente ver Itaipu do que ver as cataratas, né? Eu até gostei de saber, porque eu sou dinheiro, né? Então, para mim é muito interessante isso. Aí eu pergunto o seguinte: e aonde é que é possível ter turismo? Já que o Justo acaba de dizer que o ser humano gosta de ver os rastros dele. Bom, turismo é o seguinte: já fazem mais ou menos uns 2.000 anos, que um cara chamado Isidro de Sevilha, menos de 2.000 anos. Ele diz o seguinte: que o ser humano quer estar junto com um dos 4 elementos, tá? A terra, o ar, o fogo e a água. Onde é que tem isso? Onde é que tem ar? Onde é que tem água? Onde é que tem terra? Onde é que tem fogo? Em qualquer lugar. Ou seja, qualquer lugar do planeta Terra, inclusive fora do planeta Terra, mas por enquanto está sendo possível. É possível a gente fazer turismo, né? Com uma certa tranquilidade até. Né? Eu estou tentando seguir aqui uma guia mais ou menos. Tá? Os chineses também, há 11.000 anos atrás, já falavam sobre turismo, só que eles diziam o seguinte: o que gera e o que inibe, né? Então, isso de madeira gera fogo. Né? O fogo gera terra, porque ele fertiliza a terra. Né? E um inibe o outro, né? A terra inibe a água, o fogo inibe o metal, até derrete. Né? Pode apresentar, não tem problema nenhum. Pode colocar na tela aí se você quiser, porque é quase automático. Eu vou falando, essa apresentação dura aproximadamente 15 minutos e ela é mais ou menos decorada. Né? Eu só procuro ligar, seguir o mais certo possível.
Então é o seguinte aqui, ó. Opa, legal, obrigado. Sem pensar em... Opa, vamos pra frente aqui. Por que não adianta minha lâmina? Bem aqui danado. Ele não quer adiantar aqui no meu teclado. Meu teclado não quer adiantar. Não quer subir. Eu estou lá na 7ª lâmina. É a segunda vez que ele faz isso. Peraí, esse aqui. Achei. Não achei. Mais um, mais 2, mais 3. Aí, para aqui. Olha só, no passado recente, o turismo fazia parte das estratégias de Estado. Olha que complicado isso, olha que atrasou o turismo, essa ideia. As grandes ditaduras não gostam de turismo porque o turismo é usado para infiltrar espiões. Aí assim, a Rússia, a China, o Brasil, tirando a Europa, a parte dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, inclusive, começou, toda vez que tem um ataque terrorista, eles criam um jeito de travar as pessoas. Então a ideia é o seguinte, o turismo perdeu muito com isso, com essa questão de ser segurança. Mas o turismo é só um negócio como outro qualquer. A diferença do turismo para os outros negócios é que ele é um negócio extremamente emocional, ele trabalha vendendo a emoção das pessoas, o desejo, o sentimento. Então ele é muito mais monetizável, né? A coisa mais fácil de monetizar no mundo é a emoção. Eu ajudei a construir um estádio de futebol e eu surpreendi quando as pessoas tratavam o preço lá em cima e o cara pagava sem perguntar. Um almoço ele reclama pra caramba de cobrar 30 reais no almoço, mas aí ele pagava 90 para entrar no Beira-Rio para ver o pedaço de pau aonde o caminho deu a bicicleta. Ninguém viu, ninguém filmou, mas ele ia lá e tirava uma foto estourada de todo o pau e mandava para a esposa, mandava para o cunhado. Geralmente quando o cunhado do outro time é melhor ainda. Então assim, o turismo tem início, meio e fim. Aliás, tem meios, né? Inícios, meios e fins, e ele é muito simples, né? Nós temos as agências, tanto online como físicas, os operadores dos seguros de viagem, que são os nossos vendedores. Os meios é hospedagem, alimentação e transportes, né? Para a gente chegar ao fim, né? Que é o atrativo turístico, que é o evento, que é a cultura. A cultura, por incrível que pareça, é o maior gerador de turismo, porque a gastronomia é cultura, aí o vinho é cultura. Aliás, tudo que representa alguma característica de um povo é uma cultura, né? Isso aí é a definição dos aculturados. Dá para pular essa tela para mim? Obrigado. Bom, aí eu expliquei uma palavra chamada atrativo, que essa me chamou muita atenção. O que é que nos atrai? O que nos faz viajar? O ser humano viaja para jogar, para comprar, para vender, para rezar, e vai muito longe em troca de dinheiro, em troca de desafios. Quer ver um humano ficar nervoso, eu pensei que ele não consegue. Em troca da fé, ele acredita em coisas que não precisam ser provadas, e em troca de competir. Ele gosta de competir por algum motivo, né? E também vai atrás de beleza, tanto produzida quanto natural. Ele quer ver a igreja, se tiver uma cascata atrás da igreja, é melhor ainda, né? E ele vai aonde? Ele vai num daqueles lugares lá onde nós acabamos de falar, aquelas bandas dos elementos. Ele vai atrás dos elementos da natureza, né? Que é o que ele usa para produzir os seus atrativos artificiais. Vamos pular de tela aí mais um pouquinho. A pergunta é a seguinte: como é que faz? Quando você vai para algum lugar, né? E nós temos uma definição que foi capturada, essa definição foi capturada na Inglaterra, a definição de polo, né? Os ingleses nos diz que tudo se desenvolve em torno de polos. A Terra, o planeta Terra deve se reunir em torno do Polo Norte. Portanto, os planetas, os territórios sólidos da Terra estão indo tudo para o polo. E existe um motivo físico para isso, eu não tenho por que explicar isso aqui agora, que aqui se explica. Então, você vai ouvir falar em polo calçadista, polo tecnológico, polo energético, polo turístico. É muito interessante que, por exemplo, Curitiba é um polo tecnológico, né? E Foz do Iguaçu é um polo turístico. Então é por aí que a gente vai, que a gente se desenvolve pensando nessas coisas, né? E os polos, eles têm sobrenome, né?
polos turísticos têm esse sobrenome, polos de turismo rural, turismo cultural, turismo de lazer esportivo, natureza. Gramado é um polo de turismo gastronômico. Bento Gonçalves é um polo de turismo enoturístico, de vinho, né? Como diz o sobrinho, é vinoturístico. E depois disso a gente pensa o seguinte, nos meios. Eu estou inserido em um dos meios, que é o meio de hospedagem. E do lado do meio de hospedagem nós temos os meios de diversão, que são os nossos parques. Os hotéis, eles se enquadram assim, ó, naquele quadro azul, vermelhado, líquido, assim, ó. O hotel está inserido em qualquer lugar. Qualquer lugar que precise que pessoas estranhas apareçam, você precisa ter um hotel. Os primeiros hotéis que surgiram no mundo surgiram nas beiras de estrada, que era para atender as rotas da seda, né? O hotel mais antigo que eu conheci no mundo foi no Irã, que tem 10,5 mil anos. Eu estive lá, veio umas fotos, o cara me bateram, né? Mas eu disse depois que era argentino e ia ser caro. Então é o seguinte, o hotel fica localizado onde precisa. Então, qual é a melhor localização para um hotel? Alguns mais advogados dizem, não pode ter hotel. Não é bem assim, né? Você ganha dinheiro mais rápido, bota o hotel na boca do aeroporto, né? Na porta da ferrovia e vai por aí. E tem os hotéis de lazer. E os hotéis de negócios, a diária do hotel é muito importante. A remuneração diária do hotel, per noite, né? O cara não paga diária, ele paga per noite. É muito importante. E nos hotéis de turismo, a diária já é uma coisa que ela fica meio... O que você paga para dormir fica meio permeável entre os outros atrativos, porque você compra pacote. Então, assim, para turismo você compra pacote. Para dormir você compra preço. E isso já é um problema muito sério para quem opera os dois, né? Então, eu tenho empresas, uma das redes que nós ajudamos a criar, ela montou 5 hotéis no começo em cidades de comércio, né? Boca de aeroporto e centro financeiro. Aí o sexto hotel ela fez um atrativo turístico. E o hotel quebrou. Por quê? Algumas coisas assim do tipo, primeiro, preço do pernoite. Né? Tinha que agregar um monte de coisa. Fim de semana lotado, durante a semana vazio. Aí eu conheci o gerente, no dia que o hotel estava cheio, o gerente que trabalhava numa capital achava que podia ficar sábado e domingo em casa. Pronto. Deus fez escolhambação. Como a hotelaria é um negócio muito novo, a gente passa muito por aquele sentimento de não saber o que está acontecendo. No quadro seguinte, que aparece aí na planilha, eu faço uma corrida de 11 mil anos, assim, ó. Primeiro na China, os governos que faziam o hotel, para o cara que estava fazendo o negócio, dormir. Depois os militares fizeram os hotéis da Grécia, que a gente tem a ideia de que o hotel nasceu na Grécia. A Grécia é jovem, porque a Europa é muito jovem perto do mundo, né? Nós vivemos no eurocentrismo, a gente acha que tudo nasceu na Europa. Na verdade, a Europa é fruto de tudo, ela não é origem de nada. E olha que eu sou europeu. Depois de um certo tempo, em 376 d.C., quando a igreja tomou o Império Romano, ela tomou os hotéis juntos, pelo mesmo motivo. Ela quer saber quem é que está viajando por aí. Né? Depois a Inglaterra, quando assumiu o poder no Ocidente, ela também tomou os hotéis. Aí ela pegou um pedaço do Oriente. Né? Em 1780, com a Revolução Industrial, foi que os hotéis passaram a ser de empresa. O primeiro fundador de uma empresa hoteleira, que a gente fez uma pousada na Holanda, por acaso é o cara que fundou a Shell. Depois ele virou transportador de querosene. Mas isso aí foi questão de oportunidade de mercado. No século passado, os hotéis, por questões de necessidade financeira, eles passaram a ser condomínios. Nesse século, acho que não foi esse século, né? Entre 2002 e agora, eles viraram em compartilhamento. Então, assim, o primeiro hotel tinha um dono, que era dono de todos, depois um dono individual, depois um dono do apartamento individual, e agora um dono de alguns dias de cada apartamento. No futuro, quem vai acontecer? A gente não sabe qual vai ser o futuro, mas a gente pode imaginar e fazer acontecer. Os hotéis serão fundos imobiliários, eles vão se remunerar por CRI, né? Por certificado de recebível imobiliário, e você vai ter uma participação no hotel do mesmo jeito que você tem participação na Petrobras, na Vivo, nessas outras empresas aí. Ou seja, você vai ter ações de hotel. Aquela ideia do hotel com um proprietário sentado na porta, ela está com os dias contados. Né? Se você mudar a tela, você vai entrar num negócio chamado case.
vou ficar conversando muito, vou dar um case. Eu separei aqui 5 cases, ou 6, não me lembro quantos foram, para contar para vocês. Esse hotel que eu estou mostrando aí para vocês, ele existe, tá? É o Hotel Vila Bela de Gramado, é o único hotel 100% acessível, é o mais acessível do Brasil, e ele foi feito da seguinte maneira: um comerciante que tinha um terreno, ele não tinha dinheiro. Tinha um fabricante de imóvel, que era amigo dele, ficou sócio, ficou com 49% em troca de dados garantidos, não botou um centavo. E o BRDE foi o resto. Por quê? Porque teve um deputado que, por ingerência política, sabia que precisava se construir muito hotel. Nós tínhamos a obrigação de construir 3 mil quartos de hotel em Gramado e o pessoal não tinha dinheiro. A gente inventou o jeito. Deu certo porque todo mundo pagou e o destino deu certo. O próximo case que tem aí, vocês vão ver, chama Pandora. Pandora custou 50 mil dólares, mas é um exemplo típico da pessoa, de um ramo investindo no outro. De um médico que gostava de fazer pizza. E ele tinha um parente, tinha um parente dele que era. E tinha um parente dele que era um bancário desempregado. Os dois alugaram um prédio, o médico pegou as 2 filhas adolescentes, cada um tinha um carro, e castigou as filhas. Vendeu os 2 carros e pegou os 2 carros e foi na padaria. O médico morreu agora de Covid, mas a mulher veio. E o bancário desempregado ficaram ricos. Ah, são meus amigos, bom isso, né? Dizem que gostam muito de mim. O próximo case, 3, chama-se Alpen Park. Alpen Park é um parque que tem em Canela. Primeiro parque de diversões assim, que trouxe um trenó para o Brasil e foi muito interessante. Ele é um trigueiro. Trigueiro é um cara que planta trigo. Eu não sei se não, para mim é trigueiro. Porque pedreiro é o cara que corta pedra, né? O pedreiro é o cara que trabalha no hotel, então o trigueiro é o cara que produz trigo. E ele comprou um sítio em Canela que ele queria plantar uva. E não deu uva, a uva lá era ruim. Ele queria plantar uva ali, porque é um morro em frente à vinícola do Limão. Só que a terra de lá da uva, porque o sol bate no veio, a terra de cada uva, para ele que a agricultura, vocês já viram que eu entendo pra caramba, né? Resultado, ele importou uns trenós da Suíça, por 500 mil dólares, e ao passar o crédito dele lá no banco, o banco roeu a corda, não deu dinheiro para ele. Sabe o que aconteceu? Os suíços entraram com os trenós e ficaram sócios do parque. Hoje é um dos maiores parques que nós temos aí, recebendo 300 mil pessoas por ano, e está indo muito bem, o Renato está rico também. O Renato Festenstein, esse é o nome dele. Também resolveu a vida dele. Essas coisas mudam a vida do sujeito. Um agricultor virou um turismeiro e deu certo. O outro que tem aí, o case 4, para mim foi o caso mais emblemático, a Snowland. Quem cobrou a Snowland foi aquele médico da padaria, o Gilson Vagabundo. Dá o nome dele aqui, espero que a família não me processe está citando o nome dele igual. A Snowland é o seguinte: os 2 filhos do dono do Café Colonial, eles tinham um terreno na beira da estrada e eles se encataram com o projeto médico. Eles juntaram alguns investidores, por exemplo, o herdeiro de uma grande fábrica de calçado numa cidade vizinha, o herdeiro de uma fábrica de ferramentas, que era a Taurus, né? E um contador que tinha uma malharia que fez com a mãe. Eles juntaram, cada um botou, fizeram um crédito, cada um fez um crédito no banco de 3 milhões, botou o dinheiro lá, ficaram sócios, veio mais alguém que ficou sócio. E o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, como sempre, ajudou com 1/3 do valor. E foi na fé, colocou na fé porque acreditou o pastor da Igreja Universal foi acionista desse crédito, desse empreendimento no início. A Snowland deu clima. A Snowland produziu um parque aquático de água termal, produziu um hotel temático muito grande, que foi fracionado, e hoje eles têm talvez mais de 4 mil ou 5 mil apartamentos. E tem as rodas gigantes do Rio, de Foz do Iguaçu. Eles viraram um grupo muito grande, hoje eles estão no mercado, pertence mais 100% a essa família, ele está pulverizado no mercado, mas ele está muito grande e crescendo. E nasceu assim de uma atitude complicadíssima, inclusive, de a gente passar pela vergonha do presidente do banco ter rido de mim, dizendo que eu queria fazer neve, né? Eu queria fazer neve. Era fácil fazer neve, neve é fácil fazer. É só entender a pista, né? O próximo, case 5, é mais engraçado ainda. O case 5 é a Vila da Mônica. A Vila da Mônica começou em 2020, foi inaugurada há 3 anos atrás, custou 15 milhões na aula. Se falar que a Nova custou 660 milhões. A Vila da Mônica custou 15 milhões, é uma parceria do Maurício de Souza, que é o presidente da Mônica, mais uma empresária da cidade. A empresária da cidade ela era sócia
ela se juntou com um cara que tinha terreno. Há 30 anos atrás, esse senhor, o Beto, ele era, não sei o nome dele, o Betinho, ele era verdureiro, aí ele abriu um restaurante, quando nós dissemos que o Gramado ia virar um destino turístico, ele acreditou, pegou 30 mil reais emprestado, fez o curso do Sebrae, que era uma das minhas exigências, era que o cara fizesse um pré-tec, antes de pegar o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, ficou rico, comprou esse sítio, e agora ele tem 1/3 da casa da mãe. O BRD aturou pela via política da mesma maneira. Você chega lá, prova para o cara que isso vai dar dinheiro, que é um venture capital, e o banco coloca. Só que ele exigiu garantia de terceiros e teve muito, entrou mais de 5 hectares de terrenos urbanos para garantir essa grana. A casa da mãe está aberta, está tendo um bom lucro e está fazendo bastante sucesso. O último case, que eu acho que é o último, é um case de fracasso. Tem que parar de contar case de sucesso, né? E eu chamei de case 7, né? Não sei se aparece aí, case 7 mudou o 6. O 6 eu tirei por questão de censura. Tá? Ele era sucesso demais, vocês não iam acreditar. Houve um projeto de hospitalidade há pouco mais de 10 anos, 15 anos. Um holandês muito esperto se encontrou com um banqueiro mais esperto ainda, não conheço, só que pouco, né? Só que esse banqueiro colocou no negócio $1 bilhão, comprou 26 hotéis que eu chamei de usados, que são hotéis velhos, e em 2008, um dos hotéis custou $4,5 milhões, numa zona pegada de Porto Alegre, e no ano passado, os 148 apartamentos desse hotel foram vendidos por $300 mil. Ou seja, jogaram dinheiro fora. Isso acontece quando pessoas do ramo se metem no outro e não se assessoram com advisors preparados, né? Você acha que é muito fácil e é muito simples fazer as coisas. Eu quis mostrar esses cases para que vocês vissem a conclusão que eu imagino que tem no turismo. Não há um modelo único para cada protagonista que vai se enquadrar em tudo que é. Não tem fórmula pronta, cada caso é um modelo. Não tem limite para investir, depende apenas dos indicadores que o cara apresenta. Não existe local ideal, depende da vontade de fazer e do cara querer. Pode fazer hotel em beira de vulcão, pode fazer hotel em beira de estrada, pode fazer hotel lá no meio do mato, no meio da vinícola. Ele pode dar certo se você trabalhar certo. Na próxima lâmina, eu falei demais, mostrei um monte de coisa e agora tem que mostrar como faz, né? Afinal de contas, está falando, faz 10 minutos e meio e não disse ainda como é que faz. Bom, para buscar dinheiro tem 3 passinhos, né? Primeiro você tem que ter um plano de negócio, né? E tem que ter um sumário executivo, as análises de cada ambiente, tem que ter os protagonistas que vão participar, o currículo do cara, o currículo pessoal do sujeito é muito importante. Porque os bancos pulsam nossa vida. Por dessa vez que já teve AIDS, assim, ninguém que vota também. Aquela esculhambação. Você precisa ter um cronograma físico-financeiro, que é o mais importante, na hora do CAPEX, vou falar um pouquinho. E você tem que ter capacidade de mostrar para ele que você conhece fluxo de caixa. Então tem que ter um fluxo de caixa já ali colocado. Tem 3 palavrinhas, 3 siglazinhas que você precisa enfatizar bastante nos seus planos de negócio. Que é a EBITDA, né? Que é a capacidade de gerar resultado, as taxas internas de retorno dos investidores e o resultado do investimento. Então, tiro ROI e EBITDA. No Brasil tem algumas escolas mais radicais que chamam de LOI, lucro antes do imposto de renda, que é o EBITDA. O EBITDA a gente gosta de usar os termos em inglês, dizem, os consultores gostam de usar termos em inglês para valorizar a conversa. Não é bem isso, né? Não seria o meu caso. Depois você precisa pensar assim, como é que é o capital de qualquer empreendimento, qualquer projeto desses. O capital é o seguinte, tem o capital de investimento e tem o capital operacional. Então você constrói com um tipo de dinheiro e opera com outro tipo de dinheiro. E isso precisa ter bem claro, porque os banqueiros, os fundos de investimento, os brokers, né, esse monte de intermediários que ficam emprestando dinheiro, gostam muito de olhar direitinho onde é que está sendo gasto o dinheiro. Tá? Para ser anjo de uma empresa, você tem que pensar muito. Então, como é que faz? E quem é que faz isso? Nós temos feito alguns trabalhos, vocês vão ver que nessa lâmina aí aparece assim, ó, aparece a minha escola, aparece o meu instituto de pesquisa, aparece o meu boletim científico, que é um gerador de indicadores, ele busca os indicadores e publica. Por quê? Porque
cientificamente, assim, ó, uma coisa para ser válida, ela tem que ser publicada. E assim, ó, não tem nenhum instrumento de publicação científica no Brasil que você possa dizer, ó, como na medicina, saiu na Lancet, que foi testado, na economia, estava na Bloomberg, então, e no turismo estava no site de quem? Aí vem esse picareta que troca notícia por comida, aí não dá certo. Né? E ultimamente, a nossa última empreendimento foi o seguinte, foi abrir um escritório em dois países de moeda forte, né? Moeda forte. Faz favor, né, seu uso? Moeda forte é dólar e euro. Essa Classic International Advisor, né, construtores internacionais de lazer e energia, está instalada na cidade do Porto e em Nova York. É um escritório de captação de recursos e desenvolvimento de projetos. Não é uma empresa, não é um fundo de investimento e nem é um broker. Ela faz o projeto e os nossos 3 consultores vão atrás de quem é que vai fazer investimento nisso. Nós já fizemos 4 ou 5 investimentos no ano passado e isso, Classic, é fruto da pandemia. Tá? São sobreviventes da pandemia que criaram essa coisa. Né? Por que a gente tem feito isso? Porque nós somos assediados por dezenas de empresas, dezenas de pessoas e dezenas de fundos de investimento. O fundo diz que tem dinheiro, a pessoa diz que tem ideia, a empresa diz que tem vontade. De cada 1000 projetos apresentados, 1 dá certo. Bom, então vocês já convido que é o mesmo número que você tem dos jogadores de futebol. A cada 1000 jogadores de futebol que acham que vai jogar e que vai fazer um contrato com o Bayern Munique, a cada 1000, 1 dá certo. Os outros jogam no Atlético Paranaense, no Curitiba, no Internacional, no Grêmio, no Gramadense, ou jogam no time do time Alonso. Os sobreviventes da Zona Norte. E entre um jogo e outro eles fazem um churrasco. Então é assim, ó, no turismo é a mesma coisa. Para cada 1000 ideias que aparecem na cabeça, uma vai para o papel e vira projeto, uma vai para o papel e vira projeto, não. Algumas viram projetos e uma vira atrativo turístico. Por isso existem tão poucos atrativos turísticos, né? Se nós observarmos as empresas grandes de turismo, elas são muito poucas, né? Por quê? Porque o turismo é novo. Todas as outras coisas têm milhares de anos. E o turismo, como turismo, ele tem menos de 200 anos. O turismo é fruto da ferrovia, né? E da navegação. A primeira agência de viagem do mundo foi a Abreu, lá em Portugal, que fazia viagem para o primeiro destino turístico do planeta Terra, chamado Rio de Janeiro. Não fui eu que inventei isso, está escrito. O Bernardo de Abreu criou. E tem gente que ainda pensa que foi o Thomas Cook que criou o turismo interno. O turismo internacional foi o Abreu. Isso é o que eu queria apresentar para vocês. E colocar o seguinte, eu estou à disposição para responder qualquer pergunta, desde que eu saiba a resposta. Até porque, mesmo se eu não souber a resposta, eu vou responder que não sei. Tá? Pode abrir a tela? Alguém tem alguma pergunta? Daí a Brenda pode digitar para ele uma pergunta, Brenda? Alguém? Pergunta desse microfone aí. Desse microfone não dá. Não dá para dizer. Você está escutando aí? Eu estou ouvindo. Ah, então tá ótimo. Então ficou mais fácil agora. Alguém tem alguma pergunta? Simone? Não? Wilson? Vamos lá. Vamos ver o que é o corajoso, que é Alexandre Campo Magro. Tinha que ser dessa terrinha. Eu queria saber se ele ouviu as palmas informativas para ele. Era calma aqui. Tá legal, pô, gostei. Ouviu as palmas? Não? Então é legal o pessoal bater a mão. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Porque olha, eu tive o prazer de estar um dia inteiro com o Justus e é impressionante, né, pessoal? Mas
uma oportunidade como essa aqui não é muito fácil de tê-la. Agora, o que me preocupa é o seguinte: vamos lá. O cara tira 3 diplomas, dá aula em 3 países diferentes, monta um monte de empresa legal e tudo, e na hora de ir a Rio Negro dar uma palestra, ele entra numa valeta. Porque o motorista dormiu, o colega dele está. Então a pergunta. Nem poderá mesmo. Por que é tão difícil fazer os bancos acreditar naquele que quer investir em turismo no Brasil, principalmente os pequenos que precisam crescer e explorar esse nicho de mercado? Não é difícil investir no Brasil, no turismo no Brasil, não. É difícil investir em qualquer coisa com dinheiro no banco, em qualquer lugar do mundo. Banqueiros só pensam em emprestar dinheiro para quem tem dinheiro. Por quê? Porque pouca gente sabe. O mundo tem religiões, tem militares, tem isso, tem aquilo, mas o que manda no mundo é o dinheiro. Por quê? Porque se tu não pagar, o padre não te batiza. Se você não pagar, o soldado não luta. Então, na verdade, o que manda no mundo é o que está lá comigo. O que manda no mundo é o dinheiro. E os banqueiros estão sentados no dinheiro e eles é que mandam no mundo. Hoje no Brasil, assim, ó, quem decide o destino do Brasil são 5 donos de banco. A gente sabe o nome deles. Né? 3 particulares e 2 do governo. Então é assim, ó, os bancos não emprestam dinheiro, nós temos que ir por outro caminho. O caminho é descobrir algum investidor, algum cara que tem dinheiro, que também não gosta de banco, né? Que é o capital aventureiro, bem. Esse cara, atualmente, ele está apaixonado pelo mercado de tecnologia. Como é que vocês acham que foi construído, vocês viram aí nos meus cases, como é que foi construído os empreendimentos de Gramado? Todos eles, eu uso o case de Gramado, porque Gramado é a minha cidade atual, né? Minha não, eles me deram um pedaço dela só. O resto nós compramos. Então a ideia é a seguinte: todos esses investimentos, eles têm 1/3 do banco, tirando lá aquele primeiro, do banco do 100%, tem 1/3 do banco e 1/3 é algum aventureiro que resolveu apostar. Ele apostou em pessoas que ele conhecia ou apostou numa ideia que ele achava que poderia dar certo e ele estava colocando um pouco do dinheiro que ele tinha. Aquele dono de malhas que botou 6 milhões no Snowband, ele tinha aquele dinheiro sobrando de tanto vender malha para turista. Né? Aquela senhora do sapato, uma das pessoas mais ricas que tem na cidade, aliás, ela tem, na cidade de Gramado, ela tem o hotel mais, ganhou o TripAdvisor como o mais garambambam do mundo, o Colírio de Fãs, que pertence à Ana Clara. A ideia é a seguinte: essas pessoas investiram uma parte do dinheiro que elas tinham direto no negócio. Às vezes elas colocaram no banco, o banco emprestar o dinheiro, elas investiram direto. Então, aí a gente fala com o fundo de investimento, ele vai fazer um projeto para buscar um dinheiro não sei aonde, quando vem recurso bancário. O que tu tem que saber? Tem que frequentar ambientes onde tem empresários que tu sabe que tem dinheiro sobrando. No turismo, onde é que tem empresário com dinheiro sobrando? Primeiro que quem tem dinheiro sobrando não conta para ninguém. Mas a gente tem que frequentar as associações comerciais, as associações rurais. O empresário do setor agrícola gosta de investir no turismo. Alguns deles, né? Eu tenho alguns investindo aqui no sul. Inclusive, em Foz do Iguaçu, tem 2 agricultores que estão fazendo grande municipal. Empresário do setor de maquinária, a indústria pesada gosta, a indústria mecânica gosta de investir em outras áreas. Eles investem. Nós temos tido investimentos em hotéis, nós temos hoje mais um hotel do Alegre, que é o investidor desse modelo. Nós só temos que mudar o modelo. Não existe mais uma empresa que você vai ser o dono da empresa. Você vai ser o instituidor dela e você vai ficar com um pedaço até um certo ponto. Aí depois ele sai, mas você fica com um resultado. E o teu legado fica instalado. Então, assim, ó, os 3 sujeitos que fizeram a Snowband, que é o parque mais espetacular que eu conheci até hoje no Brasil, né? Que é uma coisa completamente diferente, eles não estão mais com a propriedade daquele. Esses 2 ainda participam do Conselho Acionário, mas quem manda lá é um fundo de investimento chamado Ellen Capital, que é o cara que tem a maior parte. Então a ideia é a seguinte: mas o legado está ali, ele vai virar nome de rua, além de ter muito dinheiro, ele vai virar nome de rua. Vai virar nome de praça, né? Vai ter gente botando o nome das crianças com o nome deles, né? O nome dele nunca chama André. Um deles, o outro chama Anderson, então, e a moça chama Manuela, então só nome bonito, ainda bem
isso, o pessoal vai dar uma experiências, não é errado. Então a ideia é a seguinte: bancos não investem em nada, bancos só emprestam dinheiro. Algum dinheiro vale a pena ser emprestado, agora o empreendimento inteiro não pode ser via bancos. Eu acho que isso é uma opinião minha, mas é uma coisa que eu tenho constatado nos últimos 35 anos. Como eu sou um matemático, todas as coisas que eu faço eu cago no nível do número. Tá? E isso eu acabo ficando um cara chato. Tem que chegar a 9 pessoas em cada 10 e dizer que o projeto dele não vai andar porque não tem dinheiro. E eu digo, então por que eu vim falar contigo? Sabe por que eu não sei? Eu estava falando um milagre e eu só sei fazer conta, não sei fazer milagre. E isso acontece quase todo dia. Se bem que, em alguns casos na Granada, nós fizemos milagre. Aí não é verdade. Mais alguém? Pronto. Professor? Então, Justo, te agradece muito pelo teu tempo. Ficamos muito felizes que o seu acidente não resultou em nenhum dano físico para você. Muito obrigado. Mas eu queria dizer para vocês, deixa eu dar uma mensagem final para as pessoas, é o seguinte, olha aqui, ó. Só faz sucesso quem não desiste, tá? Desistência não faz parte daqueles que conseguem fazer as coisas. Porque outro dia eu arrumei um treino aqui no programa de televisão que ele disse o seguinte: todo cara que escreveu um livro falando sobre o sucesso que ele fez, então que era o dono do Pão de Açúcar, a dona do Magazine Luiza, o Pelé, esses caras eles escrevem livros contando os fracassos deles. Então o cara diz assim, ó, eu fracassei aqui, fracassei ali, fracassei lá, e o último deu certo. Então, na verdade, as pessoas que fazem sucesso, elas só contam o último. Os outros fracassos, ele não conta, porque o fracasso não interessa. O fracasso é mais um passo da direção ao sucesso. Então é o seguinte, eu peguei e escrevi uma frase inspirada no Mário Quintana, né? O sucesso é um fracasso que deu errado. Tinha tudo para fracassar. Então, quem tiver alguma ideia, eu vejo que tem um parque lá no Campo Magro, tem um parque lá na Descida da Serra, tem uma pessoa querendo fazer um empreendimento muito grande de águas termais, uma cidade aí para Vitória, Santa Vitória, alguma coisa assim, Vitória de alguma coisa, né? União da Vitória. Todos esses negócios, assim, em qualquer lugar pode fazer isso. Agora, primeiro, aprenda a aceitar a ideia de ouvir não, né? O banco vai dizer não, o primeiro investidor vai dizer não. O último cara, quando tu estiver apagando a luz, de repente ele vai pegar junto contigo. Então, assim, ó, em Gramado nós temos hoje aproximadamente 1000 empreendimentos turísticos, restaurantes, parques, hotéis e prestadores de serviços tangíveis, mais ou menos 1000, e a cidade inaugurou mais de 20.000, tá? Ou seja, é muito pouco que deu certo. A cidade continua com 10 hotéis à venda, tem pessoas querendo sair do negócio, né? E não consegue vender, por quê? Porque fazer um hotel novo é mais barato que comprar um usado. Porto Alegre é a mesma coisa, Florianópolis é a mesma coisa, Paraná, todos os estados é a mesma coisa. Agora, quem desiste, fracassa definitivamente. Quem fracassa, ainda tem chance. Então, eu digo assim, ó, quem tiver projetos que queira estudar, queira falar, nós estamos abertos a discutir, dar palpite, dizer não, porque nós não vamos fazer, mas nós jamais vamos dizer, eu, com a Alonso, com a Leila, com o Saúl, a Alonso está aqui comigo, nenhum de nós vai nunca dizer não para a pessoa dizer assim, não faça isso. Por quê? Porque quando eu cheguei em Gramado, eu cheguei a ser interrogado por um delegado e ser levado na frente de um psiquiatra para me examinar para ver se eu não era maluco. A constatação deles é que eu era. Mas deu certo. Hoje eu estou indo bem, estou feliz da vida. Tudo que eu fiz deu certo. Até o time que eu ajudei a construir o estado ganhou tudo que precisava ganhar. E o único cara que não ganhou nada foi o que desistiu. E foram vários que desistiram. Os que estão aqui, que a gente vai conhecer, os que vêm desse fórum, por exemplo, são pessoas que não desistem. Então, as pessoas que estão sentadas aí do outro lado dessa câmara, eu tenho certeza que se tiver um projeto na cabeça, vai tocar, queira ou não.
E é isso, somos todos loucos e resilientes, né? E é só assim que o turismo vai se desenvolver. Eu agradeço muito ao Justo, peço a ele que sempre que passe aqui por Curitiba, desça aqui, possa conhecer um pouco mais da nossa região, né? E não sei se ainda estou lá, mas convida todo mundo. Tem festival de turismo daqui uma semana. Festures em Gramado, certo? Esse ano nós ainda temos 2 eventos importantes, né? Um domingo, aliás, tem 3, né? Sábado tem a decisão do Libertadores, domingo tem a eleição, né? Uma outra decisão finalíssima, e no dia 3 nós temos uma partida muito importante para ser jogada, né? Que é o Festival de Turismo, onde vão aparecer por lá um monte de novidades que vão ressignificar o turismo no futuro próximo. Tá? Então são todos convidados a vir a Gramado, conhecer nossa cidade, né? E degustar junto conosco um bom chocolate e um bom vinho. Obrigado mais uma vez, Jesus.